Então a gente hoje vai falar sobre sola fide, e nós vamos chegar lá. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar com a gente aqui a leitura de Romanos capítulo 1, versículo 17, o texto em que o apóstolo Paulo diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lerei de novo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só a fé, sola fide significa só a fé em latim, e é o tema da mensagem de hoje. Então, só para dar uma brifada, a Reforma Protestante, o que foi isso? 31 de outubro de 1517, um monge, ele fixa então na porta de uma catedral de Wittenberg, ou Wittenburgo, 95 teses que se manifestavam contra algumas práticas que a igreja da época, a igreja universal, que católico significa universal, não a do reino de Deus, a igreja católica, a igreja até então universal, ela vinha perdendo a essência do Evangelho de Jesus Cristo, com algumas práticas e algumas pregações que nada tinham a ver com a essência do Evangelho de Jesus. Então Lutero, ele fixa essas 95 teses em protesto, conclamando a igreja para que voltasse para a essência daquilo que era o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? E por isso, então, esse cisma, depois de alguns anos dessa fixação lá, ele foi excluído da igreja católica, o que foi chamado de Reforma Protestante. Por quê? Porque ele protestou contra os desvios fundamentais da fé cristã. Então, um resumo do resumo, o que foi que Lutero ele combateu então? Ele combateu a venda de indulgências, que era o quê? A igreja, para arrecadar grana, ela vendia indulgência, inclusive para arrecadar para a construção da Basílica de São Pedro, como parte de algo necessário para você ser salvo. Então, para você ser salvo, você teria que comprar as indulgências. Você comprava, assim, na prática, um pedacinho do céu. Então, Lutero combate isso. E ele, inclusive, é o seguinte, irmãos, eu pensei em começar essa reflexão assim: ministros do Evangelho que pensam mais em dinheiro do que em espiritualidade, práticas religiosas sem essência de vida cristã. E aí eu pensei, o pessoal vai falar, não, está falando da igreja de hoje, mas não, era a igreja do século XVI. Porque isso acontecia, isso que a gente está vendo hoje, é basicamente o que Lutero combateu há 500 anos. Ele combateu o quê? A infalibilidade papal, a ideia de que o Papa era infalível e de que a voz do Papa era a voz de Deus. Infelizmente hoje nós vemos cristãos protestantes que consideram seus pastores, bispos, apóstolos infalíveis também. Então veja, Lutero combateu e a gente caiu na mesma coisa. O que mais que ele combateu? Ele combateu a ideia da salvação pelas obras, pelas práticas religiosas, pela compra das indulgências, pelas frequências nos rituais da igreja cristã da época. Então, salvação pelas obras, ele combateu isso. E aí a gente também vive um momento em que cristãos protestantes vivem uma espiritualidade pautada em campanha, em procissão, em pagar isso, em fazer ritual, como se isso tivesse a ver com salvação. O que mais ele combateu? Toda doutrina que não fosse totalmente baseada na palavra de Deus. Então aquilo que não é baseado na Bíblia, na palavra de Deus, Lutero combateu. E infelizmente também hoje a gente vive algumas práticas religiosas no seio da igreja evangélica, que a gente pergunta, onde está isso na Bíblia? Ele combateu isso, e a gente meio que voltou para isso.
O que ele fez como consequência disso tudo? Ele traduziu a Bíblia para uma linguagem popular, porque a Bíblia então era em latim. O povo não tinha acesso à Bíblia. Então ele pega o texto bíblico e traduz para a linguagem do povo. E na Alemanha tinha mais de 20 dialetos, é isso? Tinha mais de 20 dialetos naquela época, no século XVI. Então Lutero pega e ele compila a palavra de Deus naquilo que hoje é a língua alemã. Ele fez isso. Trouxe a Bíblia para a mão do povo. O que mais ele fez? O povo só participava do coro dos cânticos. Agostinianos, enfim, beneditinos. Então tinha lá o monge que ficava cantando e o povo só entrava no coro. Aí ele pega as músicas populares da Alemanha e coloca letras da palavra de Deus. E a primeira música que se tem notícia da igreja protestante, a gente vai cantar daqui a pouco, chama Castelo Forte é o Nosso Deus. Escudo, espada. Então ele fez isso. Na prática seria mais ou menos assim. Ele, se fosse hoje, era ele pegar uma música do Roberto Carlos e colocar um salmo para cantar em cima. Que escândalo. Mas ele fez isso para trazer a adoração comunitária para o seio daquela igreja nascente. O que mais que ele fez? Ele defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. Essa divisão de, não, o clero, o sacerdote religioso, o intocável, o soberano, o majestoso, é clero e os leigos. Não, ele defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. O que é bíblico, de que cada um de nós somos sacerdotes de Deus, chamado das trevas para a luz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então Lutero ele fez isso. E é interessante como hoje ainda a gente carrega esse negócio do clero e dos leigos. Algumas igrejas protestantes que o pastor ele é intocável, que o pastor é inacessível, que o púlpito é só para aquele ungido consagrado, sabe? Um semideus. Tenta falar com alguns pastores em algumas igrejas, você não vai conseguir. O pastor passa aquela ideia do cara inabalável, imbatível, que não peca, que é infalível, e que o povo não, o povo é leigo, o povo está lá para dizer amém. Mas Lutero defende aquilo que o apóstolo Paulo defendia, que Jesus defendeu, que cada um de nós somos sacerdotes do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o resumo da reforma protestante, que são os temas que a gente vai falar durante esse mês, é que o cristianismo ele é pautado em 5 alicerces. Só a Escritura, só a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Só a graça. A salvação é pela graça de Deus. Nós não merecemos, Ele estende esse favor para nós. Só a fé, que é o que eu vou falar hoje. Só Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, aquele que morreu por nossos pecados, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. Só Ele é que há entre nós e Deus. Entre você e Deus não tem o apóstolo, não tem o padre, não tem Maria, não tem Santo Antônio, não tem São Miquel do Passa Quatro, não tem nenhum santo desse. Só Jesus Cristo. Amém? E glória somente a Deus. Essas são as bases da reforma protestante. E o tema então de hoje é só a fé. Que a justificação é somente pela graça de Deus, por intermédio da fé, e é somente por causa de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos pecadores por natureza, somos pecadores porque nascemos em pecado, somos pecadores porque pecamos, e a nossa salvação nada tem a ver com os nossos méritos pessoais, mas sim pela fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício na obra da cruz. Somente a fé. O que isso quer dizer? É que nós somos tornados justos. Nós somos tornados justos pelo princípio da fé e não das obras. Não é aquilo que você faz que te torna aceitável perante Deus, mas é a fé, é a confiança, é a entrega, é o tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que te faz justificado dos seus pecados,
Quem entende isso diz amém? Amém. Ou seja, você não é tornado justo por aquilo que tem em você, mas você é tornado justo diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado. Então, o que é a fé? Assim, a salvação é pela graça de Deus. Ele manifesta a graça, envia seu Filho para morrer por você, por mim, por nós. E a fé é o meio pelo qual a gente se apropria desse sacrifício de Jesus Cristo, para sermos justificados dos nossos pecados, para termos a nossa consciência purificada das obras mortas, para sermos nova criatura e estarmos debaixo da graça de Deus, onde o pecado não tem domínio sobre nós. Isso é fé. Então, o que é fé? Fé não é um pensamento positivo que te faz conquistar as coisas. Fé não é um esforço sobre-humano para que você faça com que algo aconteça em seu favor. Isso não é fé. Fé é uma confiança plena no caráter de Deus e naquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Jesus Cristo fez, reconheço a minha condição e tenho a certeza que o sangue dele me purifica de todo pecado, por isso eu sou livre do inferno. Aleluia. Amém? Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, a convicção das coisas que a gente espera. Eu não vi Cristo morrer na cruz do Calvário. Eu não vi o sangue dele sendo vertido na cruz do Calvário. Mas eu tenho a certeza de que assim o foi, porque a Bíblia diz. Porque eu confio no caráter de Deus, isso é fé. Eu tenho fé nas coisas que ainda acontecerão. Não, fé é a convicção das coisas que eu ainda não vejo, mas vão acontecer. Eu tenho fé que eu vou ganhar um carro. Isso não é fé. Até porque a Bíblia não promete isso para você. Fé é a certeza que eu ainda não vi o céu se abrindo, eu ainda não ouvi a trombeta tocando, mas eu sei que um dia, como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim os céus vão se abrir e o Filho do Homem vai surgir entre as nuvens com poder e glória para resgatar aqueles que pela fé aceitaram o seu sacrifício. Então isso é fé, somente a fé. Você não é salvo pela quantidade de vezes que você vem ao culto. Você não é salvo pela quantidade de campanhas que você faz. Você não é salvo pelo seu esforço em jejum, em subir escadaria de joelho, em pagar penitência. Você não é salvo por isso. Você é salvo pela fé, pelo modo como você se apropria daquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Somente a fé. Somente a fé. Acontece que Lutero, então, ele começa a pregar que, a salvação não é pelas suas penitências. A salvação não é por você pagar para comprar um pedacinho do céu. Você não é salvo por dinheiro. Você não é salvo pelo esforço pessoal. Você é salvo pela fé. E na nossa vida a gente tem um movimento pendular. Eu sempre digo isso. Geralmente a gente sai de um extremo para outro extremo, né? É o pêndulo. Você solta aqui e ele vai para lá. E vai para lá. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Eu peguei metrô com um colega meu lá do trabalho essa semana, e que o pai, ele já quis vir aqui pregar na igreja, dirigir vigília. O pai falou assim, me chama para fazer uma vigília lá, você vai ver que, é muita unção, eu sou muito usado mesmo por Deus. Passa um pouco desse axé, né? Um homem, sabe, ele ia dar bom dia, dava bom dia em línguas, assim, né? Eu falei, e o seu pai, como é que tá? Meu pai largou da fé. Largou, porque meu pai é assim. Meu pai era de tal religião, depois mudou para tal religião, aí quando ele virou evangélico, ele ficou radicalzão assim, tipo churrasco da família, o pessoal comendo, bebendo, ouvindo churrasco, ele chamava para o canto, porque a palavra de Deus, o pessoal querendo comer, bater papo, ele pregando, meu pai radicalzão, vigia, não sei o que lá, mas aí meu pai quebrou, meu pai faliu, e aí agora meu pai virou, para ele tudo é graça, não é mais lei, então é graça, ele faz o que ele quer e acabou. Quer dizer, é um movimento pendular. Você sai de um extremo e vai para o outro, sai de um extremo e vai para o outro. Acontece que a reforma protestante, onde a gente fincou, bateu o pé dizendo assim, salvação é pela fé, e somente pela fé, não é de obra, para que ninguém se glorie, conforme diz Efésios.
Com o tempo, esse movimento pendular também aconteceu nesse quesito. A gente sai de um extremo em que os cristãos achavam que eram salvos pelas obras, pelas penitências, pelas indulgências. E hoje, de um modo geral, nós vemos um outro extremo em que os cristãos dizem: não, eu sou salvo pela fé, então se é pela fé, não precisa fazer mais nada. Esse movimento pendular. Então, a ênfase na salvação, que questionou o ensino católico romano de que os sacramentos da igreja era que salvavam, a frequência à missa, as indulgências, as obras, as penitências, gerou um movimento. A gente saiu de um extremo e foi para o outro. Não, agora é só fé, não acabou. E aí, nesse movimento pendular, parte dos cristãos protestantes, eles têm acreditado que é o seguinte: não, basta a minha fé, eu não preciso. Se eu tenho fé, isso que é importante. E a gente acaba deixando de lado o ensino de Tiago, e inclusive do apóstolo Paulo, que eu falei há 3 semanas sobre isso, de que a fé sem obras é morta. Então a ideia de que a justificação é pela fé, a salvação é pela graça por meio da fé, ou seja, a fé é o modo como eu me aproprio da graça de Deus para a minha vida, fez com que alguns de nós passassem a pensar que a gente está isento de demonstrar essa fé na prática. A gente saiu de um extremo e foi para o outro. Ou seja, não é obra. Agora a gente parece que vive no outro. Não é só fé, então eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada, que é só fé mesmo. Então, se a primeira coisa que o Espírito de Deus quer falar para o seu coração nessa manhã é que você é salvo pela fé, e não pelo teu mérito, e não pelo teu esforço, e não pelas suas penitências, a segunda coisa que ele quer falar no seu coração nessa manhã é que, fé sem obras é morta. As boas obras não devem ser esquecidas. Esse movimento pendular a gente tem que corrigir. Não é porque lá atrás era um extremo que hoje a gente vai ser um outro extremo. Então olha o que diz Efésios 2, que eu preguei há 3 semanas. 2:8. Pois vocês são salvos por meio da, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então veja, que o texto que diz que a salvação, ela não é por obra, é pela fé, fazendo coro com Romanos capítulo 1, 17, ou Romanos capítulo 5, versículo 1. Então o mesmo texto que diz que a salvação, ela não é por obras, que ela é pela fé, diz que nós somos salvos, para o quê? Para fazermos o quê? As boas obras. Então as boas obras, elas não devem ser esquecidas, porque as boas obras, elas se manifestam como fruto da nossa fé. As boas obras se manifestam como fruto da nossa fé. Olha, você não é salvo pelas obras, mas a sua salvação, ela se evidencia com a prática do quê? De boas obras. Porque nós somos chamados, fomos salvos, fomos nova criatura em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Então as boas obras não devem ser esquecidas. A outra coisa, olha o que o C.S. Lewis diz sobre isso, naquele livro, Cristianismo Puro e Simples, que eu acho que todo cristão precisa ler esse livro. A gente já estudou aqui em grupo e tal, com a Fernanda, mas olha o que ele diz. Se o que você chama de fé em Cristo não implica em dar atenção ao que ele disse, ela não é fé de maneira alguma, nem é fé, nem confiança, apenas uma aceitação mental de alguma teoria a seu respeito. O que o C.S. Lewis está ensinando para a gente? Que se a fé que você diz ter em Cristo não te leva a obedecer a Cristo, isso é uma teoria da sua cabeça, ela não é fé. Porque fé sem obras é morta, fé implica em obediência. Fé implica em obediência. Eu sou salvo pela fé, então eu faço o que eu quiser da minha vida, Deus me ama, quer me ver feliz, então vida que segue. Olha, uma das coisas mais assim
nós cegas que a gente criou no mundo cristão nos últimos 20 anos, é a seguinte expressão, né? Deus é fiel, né? E bota no carro, Deus é fiel. Não, irmão, vai fundo aí na sua vida, no seu pecado, Deus é fiel. Então, Deus é fiel, é uma faca de dois legumes, né? Porque a mesma fidelidade que Ele tem para cuidar da tua vida, para te perdoar, para te salvar, é a fidelidade aos princípios dele de justiça, que dizem que no céu é lugar de gente lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. A mesma fidelidade vai ser a fidelidade que Ele vai usar para imputar a justiça no juízo final. Então ele é fiel, então cuidado com isso. Que se você não for, que se você não se entregar, se você não for salvo pela fé, a fidelidade dele não vai te aceitar em pecado, em vida torta, crendo que salvação é pelas obras no reino celestial. Então, a fé, ela implica em obedecer a palavra de Deus. Porque fé sem obras é morta. A outra coisa, tem um livro que foi lançado há uns meses, chama Nova Reforma. Pegaram acho que uns 15 ou 20 teólogos, pastores, filósofos e tal, e cada um escreveu um artigo sobre a reforma protestante, a necessidade de se fazer uma nova reforma. Então eu recomendo a leitura disso. Lá você vai ter presbiteriano, assembleiano, metodista, filósofo, você vai ter de tudo que é linhagem, cada um falando uma coisa lá. E é muito interessante esse livro. Custa acho que R$27,90. Eu acho que a gente tem que ler. E um dos capítulos foi escrito pela Isabelle Ludovico, esposa do pastor Osmar Ludovico. E ela fala o seguinte, eu até mandei para você um trecho, mandei para a Valência também, não sei se vai receber lá, que ela fala sobre reforma, e olha o que ela fala sobre fé. Ela fala assim, se a sua fé não gera transformação, se a sua fé não o torna mais solidário e generoso, se a sua fé não o leva a servir a Deus no próximo, se a sua fé não te leva a servir a Deus no próximo, porque, eu vou servir a Deus, é algo abstrato. Como que a gente serve a Deus? A gente serve a Deus servindo o próximo. O que isso diz? Amém? Amém. A gente serve a Deus no próximo. Então você precisa voltar à cruz, arrepender-se e se converter novamente. O que ela está dizendo? Que a fé sem obras é morta. Porque se a fé não gera em você um amor que mova o seu coração, que mova a sua mão em direção ao próximo, ao necessitado, ao perdido, ao sem conhecimento do Evangelho, ao discriminado, então você tem que se converter, porque a verdadeira fé não é aquela que move a mão de Deus em seu favor, mas a fé verdadeira, ela move a sua mão em favor do perdido. E aí não tem amém, porque se fosse para nós, todo mundo diria amém. Mas a fé de verdade é a que move a sua mão em direção do perdido, do necessitado. Porque a fé sem obras é morta. A fé, ela se traduz em amor ao próximo. Então, Lutero dizia o seguinte, eu não me lembro se foi Lutero ou Calvino, dizia assim, que a gente é salvo pela fé, mas essa fé não vem sozinha. Porque a consequência dessa fé é uma vida de testemunho, é uma vida de boas obras, é uma vida de santidade, é uma vida em busca do perdido. Então, se a sua fé, ela está sozinha, ela não é fé e você precisa voltar para a cruz do Calvário. Se a fé que a gente professa ter não move o nosso coração e a nossa mão ao necessitado, então a gente tem que voltar para a cruz do Calvário, porque isso não é fé, isso é religião de troca, individualista. A fé em Cristo, ela implica em obediência. A fé em Cristo, ela implica em amor ao próximo. A fé em Cristo significa também entrar num compromisso sério com Cristo, com a igreja e com a sociedade. A fé em Cristo, ela implica num compromisso sério com Cristo, com o corpo de Cristo e com a sociedade. O que isso quer dizer? Você não vive a fé salvadora em Jesus Cristo sozinho na tua casa. Esse papo, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Você não precisa de organização religiosa. Uma coisa é organização religiosa,
A outra coisa é o organismo vivo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, chamado Igreja de Jesus Cristo na face da terra. E do corpo de Cristo você precisa. Porque ninguém vive a fé sozinho. Não, mas se Deus me ama, o que importa é a minha relação com Ele. Tá bom, o que você faz lá? Com Hebreus capítulo 10, que diz, não deixem de congregar como eu costume de muitos. Eu vivo minha fé sozinho e é isso que vale. Tá bom, o que você faz com os mandamentos recíprocos? Uns para com os outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai os fardos uns dos outros. Como é que você faz isso? Então a fé, ela é evidenciada pelas obras, e as obras passam por um compromisso com Jesus Cristo, com o corpo de Cristo e com a sociedade. Eu ouvi uma pregação essa semana que me deixou mal demais. Assim. Eu fiquei muito mal nessa pregação. Porque, entre outras coisas, no meio da pregação, um cara chamado Diniz Braga, o cara parece o Shrek, o cara é um ogro, radical, vive em Vitória, lá no meio de tudo que é pior, gente da pior espécie da face da terra, tem uma tatuagem nojenta, escrito missões aqui, que deve, eu não sei quem fez aquela tatuagem dele, horrível, o cara é um... E ouvindo ele pregar, eu falei, Jesus, eu não tenho feito nada pelo teu reino, nada pela tua obra. E aí ele questiona em algum momento algumas coisas que eu vou questionar para você. Responda para você, qual tem sido o seu envolvimento pessoal? Da igreja. A igreja apoia 5, 6 missionários. A igreja mandou uma missionária para Papua Nova Guiné. A igreja está lá na Cracolândia. Tá, mas você, qual tem sido o seu envolvimento pessoal com missão? Quanto do teu tempo, do teu dinheiro e do teu talento você individualmente tem dado pelo perdido? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus nesse ano? Está vendo? Quem se sentiu mal com isso além de mim? Diz amém. Amém. Fé sem obras é morta. Então, a vida na fé, a gente não faz as boas obras para ser salvo. Alguém viu um vídeo do Justin Bieber, que rolou uns meses atrás, ele falando sobre a conversão dele? Quem viu esse vídeo? Levanta a mão. Os jovens viram esse vídeo. E o Justin Bieber, ele diz o quê? Eu descobri, eu não tenho que fazer as coisas para ser salvo. Lembra disso no vídeo? Eu vou fazer as coisas porque eu fui salvo. Eu não faço para Deus me aceitar. Eu faço porque eu fui aceito. 1 Justin Bieber 2:3. Oh, baby, oh, baby. Diz a palavra do Santo Bieber. O que ele entendeu foi o evangelho da fé, que nos ensina que eu não faço boas obras para Deus me aceitar. Escuta uma coisa, se você traz o alimento aqui, que pouca gente trouxe também, se você traz o alimento aqui para você se sentir bem com Deus, a sua motivação está errada. Se você faz para levar a sua alma a Deus, está errada. Se você faz para ser salvo pelas obras, isso está errado. Pela fé, a gente não faz para alcançar algo de Deus, a gente faz porque nós somos salvos, a gente faz porque a gente discerniu aquilo que Deus fez por nós, e eu não consigo não manifestar aquilo que Deus fez por mim e para as pessoas. A vida pela fé, a gente não faz por obrigação, a gente faz como expressão da gratidão por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É vida pela fé. Então a gente não faz para ser salvo, a gente faz porque a gente foi salvo. Então, porque eu fui salvo, eu vou amar o próximo. Porque eu fui salvo, eu vou me preocupar com o perdido. Porque eu fui salvo, eu vou dividir. Gente, eu soube de uma coisa que alguém dessa igreja fez aqui, que, loucura total. Eu vou contar o milagre sem contar o santo. A pessoa vinha para a igreja, passava por um cara morando na rua. Eu soube disso ontem.
Aí, domingo que vem, vai para a igreja, passa pelo cara sentado na rua lá. Aí ela falou, meu, tá errado. Como que eu sou crente, eu vou para a igreja, passo o cara tá aí na rua. O que foi que a pessoa fez? Voltou, falou assim, vem que você vai morar na minha casa. Eu imagino a cara do marido dela, eu vou perguntar para ele como foi que ele reagiu. Na hora que ele chegou, e tinha um morador de rua morando na casa dele, gente dessa igreja. E o cara ficou lá até arranjar um emprego e tocar a vida dele. A fé, senhoras e irmãos. A fé, senhoras e irmãos. O C.S. Lewis comenta o seguinte, que perguntaram para ele, qual é mais importante? É chegar no céu pelas obras ou chegar no céu pela fé? Aí o C.S. Lewis disse assim, ó, salvação é pela fé. Mas você perguntar qual dos dois é mais importante, é igual perguntar qual lâmina da tesoura é mais importante. Se você tem uma afiada e a outra não vai cortar. Aleluia, né? Vou contar para vocês, ontem a gente batizou a Catarina e o Edinaldo cantando lá, fazendo louvor, e ela só dando glória. Tá andando muito com o Ricardo, viu, Catarina? Qual é mais importante? É a fé ou é as obras? Ou são as obras? É a mesma coisa que perguntar qual é mais importante, afiar uma lâmina da tesoura ou a outra. Tem que ser as duas. Eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo pela fé para as boas obras. Então, se a gente tem vivido uma vida de fé sem praticar boas obras, a gente não está vivendo a vida na fé. Para encerrar, eu vou ler Tiago para vocês. Não o Tiago III, o Tiago é o nome de Jesus. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, eu tenho fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que Deus existe? Que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Opa, peraí. Pastora? Não. Professora? Não. Doutora? Não. A Bíblia fala de uma prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, as duas coisas que Deus quer tratar com a gente hoje aqui de manhã é que a gente não é salvo pelo nosso esforço, sola fide, pela fé. A fé é o meio pelo qual eu me aproprio daquilo que Deus fez por mim. Mas essa fé não vem sozinha. Eu fui salvo pela fé para praticar as boas obras. Então, se eu não estou praticando as boas obras, a minha fé, minha vida cristã é uma tesoura com uma lâmina afiada e a outra cega. Não corta. Corta, São Bernardo. Não corta. Não corta. A verdadeira fé não é a que move a mão de Deus em teu favor. Porque isso é graça. A mão dele movendo em seu favor é graça. Você não merecia, ele deu Jesus. A verdadeira fé é aquela que move a tua mão em favor do necessitado. Tá bom? Vamos ficar de pé?